Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Um espaço que tem como propósito informar e esclarecer o público sobre temas relacionados com os direitos e deveres dos consumidores, promovendo a transparência, a responsabilidade e o equilíbrio nas relações de consumo. E para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. A ADECO realiza doação à Escola Básica Luís Moraes na zona de Vila Nova, em São Vicente. Informação Jurídica responde quando é que o senhorio pode reter a caução e se o inquilino pode exigir a devolução da mesma durante a vigência do contrato de arrendamento. Recomeçar com consciência financeira é o tema abordado na rúbrica Educação Financeira para um Consumo Consciente. A ADECO responde à seguinte questão: posso reclamar se um restaurante cobrar uma taxa que não estava no menu? Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. No âmbito da implementação da campanha ADECO Solidário, a Associação para a Defesa do Consumidor conseguiu apoiar mais um estabelecimento de ensino afetado pela tempestade que assolou a ilha de São Vicente a 11 de agosto. Desta vez, a beneficiária foi a Escola Básica Luís Moraes, na zona de Vila Nova. A diretora da Escola Básica manifestou a sua satisfação com o gesto solidário, destacando a importância deste apoio para a recuperação das condições de ensino e aprendizagem após os estragos causados pela tempestade. Ailinda Cruz afirmou que esta ação marca o início de uma cooperação entre a Escola Luís Moraes e a ADECO, sublinhando que iniciativas como esta reforçam o espírito de parceria entre as instituições. Muito agradecer imenso a presidente da ADECO pela contribuição que ele dá a nós e também é mais uma parceria que nós te começar agora, sempre tiver projeto nós na ADECO e porta aberta não poder para a ADECO ajudar a nós. Por seu turno, o presidente do Conselho Diretivo da ADECO, Nelson Faria, encara a ação não apenas como um apoio, mas também como uma oportunidade de criar uma parceria a longo prazo, de modo que as causas defendidas pela associação sejam impulsionadas por esta cooperação. A ADECO, sensibilizada com os estragos causados pela tempestade aérea na escola Luís Moraes e Lomtanque, decidiu, no âmbito da campanha solidária, apoiar simbolicamente esta escola com apoio. Mas mais do que um apoio, nós estamos na escola para criar uma parceria a longo tempo, de modo a que as causas defendidas pela ADECO, nomeadamente com a educação, com a proteção ambiental, com a defesa do consumidor, com a cidadania, também tenham suporte e apoio da colaboração entre a ADECO e a Escola Luís Moraes. Neste sentido, a ADECO agradece imensamente a abertura da escola, a simpatia que nos demonstraram e o engajamento para projetos futuros. A ADECO agradece a todos que, de alguma forma, têm apoiado a realização destas ações de solidariedade em benefício da comunidade são vicentina. Nesta edição da rúbrica Informação Jurídica, a jurista Shirley Graça esclarece-nos quando é que o senhorio pode reter a caução e se o inquilino pode exigir a devolução da mesma durante a vigência do contrato de arrendamento. A caução, quando exigida, tem o objetivo de servir de garantia ao senhorio do cumprimento das obrigações do arrendatário até o término do contrato de arrendamento. Uma dessas obrigações é a de conservar o local arrendado em bom estado de conservação e limpeza, restituindo-o ao senhorio no momento em que o contrato terminar, independentemente da causa do fim da relação entre senhorio e arrendatário. Uma vez fim o contrato e sendo o imóvel restituído ao senhorio, sem que existam danos no mesmo ou incumprimento de qualquer obrigação, o senhorio deve restituir o valor recebido a título de caução. Mas não será assim se o imóvel apresentar danos cuja reparação significará uma despesa para o senhorio. Para suportar esta despesa, o senhorio usará, em primeiro lugar, aquele valor que havia sido entregue pelo arrendatário. É por isso aceito por todos, senhorios e arrendatários, que o valor recebido pelo senhorio a título de caução apenas poderá ser restituído ao arrendatário quando este recuperar a posse do seu imóvel e verificar que o mesmo está em bom estado de conservação e limpeza, sem que nada justifique reter o referido valor.
A verificação de um bom estado de conservação não pode ser feita pelo senhorio durante a vigência do contrato, e sim após o seu término. De nada valeria a verificação a meio da vigência do contrato e o imóvel estar danificado no momento da entrega. Logo, não é por isso juridicamente possível e nem justificável que a caução seja devolvida até a data de desocupação e entrega do imóvel, pois, até essa data, o imóvel ainda não foi entregue ao senhorio e este ainda não verificou a conformidade do mesmo. Recomeçar com consciência financeira é mais do que ajustar números, é repensar hábitos, prioridades e escolhas que moldam o nosso bem-estar. Ainda há tempo para corrigir o rumo, organizar o orçamento e preparar um novo ano com mais equilíbrio, segurança e tranquilidade. Cada decisão tomada agora pode ser o primeiro passo para um 2026 mais estável e próspero. Portanto, nesta edição da rubrica Educação Financeira para um Consumo Consciente, Rosalina Lima traz-nos dicas de como recomeçar o ano com consciência financeira. Bem-vindos a mais um programa sobre educação financeira. O tema de hoje é recomeçar com consciência financeira. Faltam apenas 2 meses para o final do ano. O fim do ano é um tempo de reflexão, aquele momento em que olhamos para trás e avaliamos as nossas conquistas, reconhecemos os desafios e começamos a sonhar com um novo ciclo que se aproxima. Mas será que estamos realmente prontos para um novo ciclo? Para recomeçarmos de forma diferente? Todos os anos repetimos as mesmas promessas. Vou começar a poupar. Este ano vou sair das dívidas. Vou começar o meu negócio. Mas será que esses planos saem do papel? Ou são apenas promessas que renovamos ano após ano sem ver mudanças reais? E se este ano fosse diferente? E se 2026 fosse, de facto, o melhor ano da vossa vida financeira? Para isso, é preciso organizar, eliminar o que já não serve e abrir espaço para o novo. Olhe para o ano que termina com honestidade. Antes de pensar no que deseja conquistar, olhe para o que já viveu. O que correu bem? O que pode melhorar? Será que conseguiu poupar? Cumpriu o orçamento? Houve gastos desnecessários? Planeie um ano e crie 2026 com metas realistas e mensuráveis. Crie o seu plano de ação e faça as coisas acontecer na sua vida. Chega de procrastinação. Metas concretas ajudam a manter o foco e a motivação. Metas sem prazos são apenas sonhos adiados. Monte o seu plano de ação para o novo ano. Não espere janeiro para começar. Define desde já o seu orçamento mensal, as suas prioridades e crie uma pequena reserva para a época festiva. Começar o ano preparado é como plantar boas sementes num solo fértil. Com disciplina, paciência e propósito, os frutos virão. Mais segurança, equilíbrio, esperança e coragem para fazer melhor em 2026. Até o próximo programa. A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta Mitos e Verdades sobre a ADECO. A ADECO está do lado dos consumidores? Verdade! Desde 1998, a ADECO é a voz dos consumidores de Cabo Verde, orienta sobre os direitos e deveres previstos na Lei do Consumidor, alerta e previne sobre problemas de consumo, informa através dos programas de rádio e televisão, redes sociais, site, newsletter e artigos que publica, direitos do consumidor, cidadania e sustentabilidade, recebe queixas e reclamações dos associados e pede esclarecimentos às empresas, presta apoio jurídico aos associados e faz mediação junto das empresas, elabora pareceres sobre legislação na área dos direitos dos consumidores, colabora e participa em consultas públicas que tratam de questões de interesse do consumidor, representa os consumidores em comitês, comissões e conselhos consultivos, pressiona as autoridades em benefício dos consumidores. E você, consumidor, está do lado da ADECO? Associe-se, porque consumidores somos todos nós.
Posso reclamar se um restaurante cobrar uma taxa que não estava no menu? A ADECO responde com a jurista Dirlene Miranda. Em Cabo Verde, o consumidor tem o direito de reclamar sempre que um restaurante cobrar qualquer taxa, encargo ou valor adicional que não tenha sido previamente informado no menu, na lista de preço ou afixado em local visível ao público. Essa prática viola o direito à informação e à transparência nas relações de consumo, princípios fundamentais consagrados na Lei de Defesa do Consumidor. A referida lei estabelece que o consumidor tem direito a ser informado de forma clara, precisa, adequada e acessível sobre os preços, características, quantidades e condições dos bens e serviços. Isto significa que todos os preços e encargos adicionais, como a taxa de serviço, taxa ambiental ou taxa turística, devem estar previamente indicados no menu, na carta de preço ou em cartaz visível. A omissão dessa informação constitui uma violação do dever de transparência e o consumidor não está obrigado a pagar valores que desconhecia no momento da contratação. A Lei de Defesa do Consumidor proíbe expressamente qualquer prática que induza o consumidor em erro, seja por omissão, ambiguidade ou falta de informação. Quando o restaurante não informa claramente sobre a existência de uma taxa, está a induzir o consumidor em erro quanto ao preço real do serviço, o que configura uma prática comercial enganosa. A lei reforça ainda que o consumidor não pode ser obrigado a pagar quantias que não tenham sido previamente acordadas ou informadas de forma clara e completa. Assim, qualquer valor adicional cobrado sem informação prévia é ilegal e pode ser contestado. Na prática, se um restaurante cobrar, por exemplo, uma taxa de serviço, taxa ambiental ou taxa da mesa que não conste no menu nem tenha sido previamente comunicada, o consumidor pode e deve recusar o pagamento da taxa não informada, exigir a fatura discriminada detalhando todos os valores cobrados, apresentar uma reclamação no livro de reclamações obrigatório por lei em todos os estabelecimentos comerciais ou junto da ADEC, Associação para a Defesa do Consumidor de Cabo Verde, ou junto da Inspeção Geral do Trabalho e das Atividades Econômicas, entidade responsável pela fiscalização das práticas comerciais e pelo cumprimento da legislação da defesa do consumidor. Se o cliente for surpreendido com um valor adicional não mencionado, essa cobrança viola o direito à informação, à transparência e à proteção dos interesses econômicos do consumidor. Neste caso, o cliente tem pleno direito de reclamar e de recusar o pagamento dessa taxa indevida. O consumidor cabo-verdiano está legalmente protegido contra cobranças ocultas ou enganosas. Qualquer taxa ou valor adicional só é exigível se tiver sido previamente comunicada de forma clara e visível. Caso contrário, a cobrança é abusiva e ilegal, podendo o consumidor reclamar formalmente e exigir o respeito dos seus direitos. E chegamos ao fim do nosso programa Defesa do Consumidor. Agradecemos a audiência e reforçamos a importância de conhecer e exercer os seus direitos enquanto consumidor. Continue acompanhando-nos para mais informações e orientações que ajudam a tornar o consumo em Cabo Verde mais consciente, justo e responsável. Já sabem que a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos contactos ao lado. Sigam o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leiam a nossa coluna no jornal Terra Nova e escutem-nos nas 14 rádios parceiras. O programa Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira.